Hoje nós vamos refletir sobre como ser cheio do Espírito Santo. Nosso texto base é Efésios, capítulo 5, versículo 18, onde diz: não vos embriagueis com vinho, onde há libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Uma coisa interessante que a gente pode refletir é que nem toda pessoa que tem o Espírito Santo está cheia dele. É muito possível a gente ter o Espírito Santo, porém não estar cheio do Espírito Santo. Por isso que a palavra nos diz para a gente se encher do Espírito Santo. A gente percebe aqui também que é uma questão de ordem. É uma ordem que nos é dada. Enchei-vos do Espírito Santo. E se a gente não se encher do Espírito Santo, a gente não vai estar obedecendo a ordem do Senhor, a ordem que está na palavra dele. Ou seja, se você busca se encher hoje e amanhã você não busca se encher, amanhã você estará pecando, porque você não vai estar cumprindo uma ordem para aqueles que estão nele. Para aqueles que estão nele, ele nos diz: enchei-vos do Espírito Santo. O interessante é que a palavra original aqui, enchei-vos, no grego, o tempo verbal é presente contínuo. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que nos encher de forma constante. Constantemente devemos nos encher do Espírito. Se a gente perceber também, na verdade, aqui nós estamos aqui como um agente passivo, né, nessa situação, porque só Deus é quem pode nos encher do Espírito. A grande questão é que nós devemos nos colocar num lugar de passividade diante da presença de Deus. Nós precisamos intencionalmente clamar ao Senhor para que Ele nos encha dele, né? E não só clamar, mas buscar se encher do Espírito Santo das formas que a gente já sabe, né? Como? Para a gente se encher dele, a gente precisa ter conhecimento da palavra dele, a gente precisa orar mais, a gente precisa se santificar, se afastar do pecado, né? Como a própria passagem aqui de Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, onde há libertinagem. Então a gente não pode estar em libertinagem, né? Em lugar de libertinagem, em situação onde a gente é induzido a agir em libertinagem. A gente tem que se encher do Espírito. Uma coisa interessante é que a plenitude do Espírito Santo ela pode ser notada, né? Ela pode ser constatada. As outras pessoas percebem que a gente está pleno do Espírito Santo, né? E como que as pessoas percebem isso? A esposa avalia o seu marido, considera ele um excelente marido. O chefe olha para aquele colaborador e vê que ele é um excelente colaborador. O colaborador vê que ele é um excelente chefe. Os seus líderes da igreja percebem que você é um excelente discípulo de Cristo. E as pessoas cheias do Espírito, elas têm características. Elas são pessoas abertas à comunhão, né? Como a palavra nos diz, falando entre vós com salmos. São pessoas que adoram a Deus, independente das circunstâncias. Pessoas que demonstram gratidão a Deus, né? Não são pessoas murmuradoras, em outras palavras. E são pessoas humildes, que se submetem aos outros, não tratam os outros como se fosse melhor, como se fossem maior, né? A gente vê lá em Filipenses falando sobre isso, né? Para a gente considerar o outro superior a nós mesmos. E falando em Filipenses 2, versículos 3 a 11, diz que a gente tem que se esvaziar de nós mesmos, né? Porque se o próprio Cristo se esvaziou de si mesmo, então também nós devemos nos esvaziar de nós mesmos para que a gente possa, então, ser cheio do Espírito Santo. Guarda essa reflexão. Talvez você nunca foi uma pessoa cheia do Espírito Santo porque você nunca buscou se esvaziar de si mesmo. E para a gente orar, vamos orar, né, nesse sentido, para que o Senhor nos ajude a sermos obedientes todos os dias a essa ordem dele, para que a gente seja cheio, para que a gente busque se encher do Espírito Santo de Deus.